Fala galera, que curte a MLB, eu sou o Ricardo Pilat. Hoje vamos falar mais uma vez sobre beisebol e mais especificamente sobre as posições de defesa num jogo de beisebol. Falamos recentemente sobre a formação de um ataque, hoje vou explicar as funções defensivas e para que serve cada jogador na defesa. Então vem comigo depois da vinheta que eu explico tudo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal do The Playoffs, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa também seu like, que é esse joinha que tem aqui embaixo, é bem fácil, é só clicar, ajuda muito o The Playoffs, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para mais gente. E além disso, deixa aí nos comentários, quais são as suas dúvidas sobre beisebol, o que mais você gostaria que a gente abordasse aqui, outros tipos de vídeo, ou então se ficar alguma dúvida das explicações de hoje. As posições de defesa são listadas de 1 a 9, assim como as funções de ataque que eu expliquei no outro vídeo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá no ataque, é de 1 a 9, mas é organizado de acordo com as características de cada jogador. Aqui não. É de 1 a 9, já com as posições de defesa pré-estabelecidas. A posição 1 no jogo de beisebol é a posição de arremessador, que também é uma das mais importantes. Acho que o grande erro de quem começa a acompanhar beisebol há pouco tempo é achar que o arremessador tá ali só para jogar a bolinha e ajudar o rebatedor, e é isso. E é justamente o contrário, O arremessador tá ali para enganar o rebatedor, para dificultar a vida dele, para fazer arremessos que compliquem a vida do rebatedor, para que ele seja eliminado por strike, ou então para que ele consiga contatos ruins e também seja eliminado. Na transmissão você já deve ter visto aquele retângulo virtual que fica ali na posição em que o rebatedor está, E aquilo chama zona de strike, e é aquilo que orienta o arremessador durante o jogo. Ele tem que fazer arremessos ali na zona de strike ou próximos dela, Então não adianta ele jogar a bolinha lá na arquibancada, porque aí o rebatedor nunca vai conseguir rebater. Não, ele tem que jogar ali naquela direção, porque ele precisa conseguir strikes para eliminar o rebatedor, ou então jogar bolas próximas ali que enganem o rebatedor e que com isso o rebatedor não consiga o contato, acaba sendo enganado ou faça uma rebatida ruim. Além disso, o arremessador precisa ter uma comunicação muito boa com o catcher, que é o cara que fica ali atrás e que eu já vou explicar um pouco melhor, porque eles precisam saber ali quais são os arremessos que serão feitos, eles têm sinais para isso, inclusive. E além disso, o arremessador precisa conhecer o perfil de todos os rebatedores, ele precisa saber exatamente que tipo de arremesso é difícil para aquele rebatedor, ou para onde aquele rebatedor costuma rebater, se é para o lado direito, esquerdo, para cima, rasteiro. Então o arremessador precisa conhecer muito sobre o adversário. Lembrando que existe uma diferença entre arremessadores titulares e também entre arremessadores de relevo. Ou seja, o arremessador titular ele joga muito mais tempo, ele faz muito mais arremessos, mas ele também joga a cada uma semana, a cada 5, 6 dias, na verdade, enquanto um arremessador de relevo, que é uma espécie de reserva que entra durante o jogo, ele faz menos arremessos e entra em situações específicas de jogo, além de jogar muito mais vezes durante a semana. Inclusive, já fizemos um vídeo explicando isso aqui anteriormente. Já o catcher, que é outro cara muito injustiçado no beisebol, é aquele cara que fica atrás do rebatedor com uma luva, ele não tá ali só para defender essas bolas e segurar a bola e jogar de volta. Não, ele precisa ter muitas características importantes, Precisa ser ágil, precisa estar ligado no tipo de arremesso que vai vir, porque às vezes o arremesso é ruim, ele precisa pular para fazer a defesa, impedir que a bolinha passe por ele. Ele é fundamental para a defesa. Ele precisa ter boas mãos também, para fazer a defesa depois do arremesso. Mesmo num arremesso que é bom às vezes, se o cara não tem boas mãos, ele deixa a bolinha cair, deixa a bolinha passar e também pode prejudicar a equipe, caso o adversário tenha jogadores em base que vão se aproveitar desse erro para correr entre uma base e outra. Além disso, o catcher também conhece o perfil de todos os rebatedores e por isso que ele se comunica com o arremessador, enviando sinais para ele sobre o melhor arremesso para cada situação, Porque ele conhece os arremessos que dificultam a vida do rebatedor, então ele passa sinais para o arremessador, sugerindo os tipos de arremesso. E também é importante que o catcher tenha braço forte e precisão, porque em diversos momentos do jogo ele vai precisar fazer lançamentos para alguma das bases, para evitar que um corredor em base chegue em outra base. Então, muitas vezes o cara está tentando roubar a base e o catcher tem que estar ligado nisso também para evitar esse roubo de base e aí fazer o melhor arremesso possível quando o corredor tenta executar esse roubo. A posição 3 é a posição de primeira base.
que apesar de ter esse nome, é a terceira posição na ordem de um jogo de beisebol. Normalmente um jogador de primeira base ele é um pouco mais pesado e ele já tem um biotipo específico que faz com que ele não seja muito bem aproveitado em outras funções do campo. Por isso que ele fica na primeira base. Mas é um cara que precisa estar muito atento ao jogo, porque em diversos momentos ele vai participar, né? A bolinha vai para vários lugares do campo, mas quase sempre, depois de uma rebatida, vai para a primeira base, né? Porque ele vai fazer a eliminação do cara que rebateu, né? Enfim, então ele tem que estar atento, tem que ter boas mãos, né? Para fazer a defesa quando um arremesso vem de algum lado do campo. Quase sempre vem uma bola quente, aquela bola rápida, muitas vezes sem boa direção, e então não é só ficar esperando a bolinha aqui na luva, ele precisa também movimentar o braço para fazer defesas, precisa estar sempre com o pé na primeira base, atento, porque se ele não tiver com o pé na primeira base, ele não faz a eliminação de um rebatedor correndo do home plate para a primeira base. Então, assim, apesar de muitas vezes o cara estar ali por não ter um bom biotipo para outras funções, ele é muito importante na defesa. Fora que existe o pick-off, que é quando o arremessador fica jogando bolas na primeira base, porque existe um corredor do time adversário também na primeira base, tentando roubar a segunda base. Então ele fica ali numa posição de que vou roubar a segunda base, tô indo. E nessas ameaças aí, o arremessador tem a arma que é jogar a bolinha na primeira base e tentar eliminar esse corredor que está na primeira base fazendo essa gracinha, né? Então o jogador da primeira base tem que estar atento a isso também para fazer a recepção desse arremesso de pick-off e tentar fazer a eliminação ou pelo menos ajudar ali a segurar o corredor na primeira base. Sem contar que se a bola fugir do controle, o corredor avança para quantas bases ele puder. Agora a posição 4, que é a posição de segunda base. Aqui sim precisamos de um jogador mais rápido, mais ágil, que consiga fazer pulos para a direita, para a esquerda, para cima, porque muitas vezes a bolinha vem rápida para um desses lados e ele precisa interceptá-la. Ele não precisa ter um braço muito forte, ele precisa ser ágil mesmo e ter precisão, porque assim que ele faz uma defesa, em alguns momentos ele vai precisar jogar a bolinha na primeira base, ou na segunda, ou na terceira, e ele precisa mandar a bolinha lá da melhor maneira, ele precisa ser calmo, né? Um jogador calmo, frio, e que esteja muito atento ao que está rolando no jogo. Até porque muitas vezes ele faz a defesa e depois precisa saber qual que é a melhor decisão. Se é jogar na primeira base, se é jogar na segunda, e isso de acordo com os corredores em base, qual é o movimento menos arriscado naquele momento. Então é uma função muito importante. E além disso, ele também precisa ter sintonia com o catcher, porque quando um corredor adversário tenta o roubo de base, saindo da primeira para a segunda base, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser o segunda base que vai receber a bolinha do catcher, depois de um arremesso, e fazer a tentativa de eliminação desse corredor em segunda base. Então ele precisa estar totalmente conectado com o catcher para saber que no momento em que isso for acontecer, ele vai receber uma bolinha nem sempre tão fácil de defender, precisa fazer a defesa e depois colocar a luva no corredor para impedir que ele roube a segunda base. Já a posição 5 é do terceira base, que esse sim precisa ser um pouco mais ágil e também ter boa impulsão para fazer eliminações de bolas que vão mais alta, que consiga pular para a direita, para a esquerda, para também interceptar algumas das rebatidas. Então é um jogador muito importante porque muitas das bolinhas vão nessa direção. Ele não precisa ser muito veloz, porque ele não vai correr muito, mas ele precisa ser ágil para ter reflexo na hora de uma rebatida que quase sempre vem muito quente. E além disso, ele precisa ter força e precisão no braço, então tem que ser um dos melhores jogadores do time, unindo essas duas características, porque muitas vezes ele vai receber uma bolinha que vem rasteira, por exemplo, e jogar essa bola na primeira base depois de uma rebatida, e tentar a eliminação do cara que está indo para a primeira base. Então, a distância entre a terceira base e a primeira base é a maior entre os jogadores do campo interno, né, do infield, que é como é chamado o diamante, essa área do campo. E é claro, assim como todas as posições do campo interno, ele precisa ter muita atenção ao jogo para saber onde ele vai jogar a bolinha depois de fazer a defesa, para não tentar um movimento muito arriscado e que coloque tudo a perder. Já o shortstop é considerado o líder da defesa, é a posição 6 aqui da nossa lista. Para muitos, é a posição mais importante da defesa e a mais difícil de se jogar. Ele é o cara que está entre a segunda e a terceira base e que ele está ali não é por acaso.
é porque a maioria das rebatidas vai na direção dele. A maioria dos jogadores é destro, então quando ele faz o movimento de rebatida, muitas vezes ele faz o movimento de rebatida para cá, que é ali, ó, naquele lugar, a posição onde está o shortstop. Então, muitas das vezes o jogo vai passar por ali, e no fim das contas ele faz uma cobertura entre a segunda e a terceira base, e está no lugar, tem que estar sempre no lugar certo para evitar que a bola passe por ele. Aqui sim, precisa ser um cara rápido, porque muitas vezes ele vai correr para fazer uma cobertura, e também precisa ser muito ágil para pular para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. Fora que ele precisa ter o maior reflexo do time, porque a bolinha às vezes vem muito rápida na direção dele, ele precisa saber exatamente onde está indo para fazer o movimento com o braço e fazer a interceptação. Agora vamos para o campo externo, o chamado outfield. Muitas vezes você vai ver os jogadores dessa posição classificados apenas como outfielders, mas existe uma divisão em 3 partes do campo externo e também em 3 diferentes posições. A posição 7 é a posição de left fielder, que como o nome diz, é o jogador que fica no campo esquerdo, no lado esquerdo do campo externo. Um cara que não precisa ser muito rápido, mas tem que estar muito atento ao jogo, porque ele fica justamente atrás das posições que, como eu disse, são das mais exigidas na defesa, que são segunda base, terceira base e shortstop, já que muitos rebatedores destros fazem rebatidas para o lado esquerdo, justamente para o lado esquerdo, onde está o jogador de campo externo. Então ele faz uma espécie de cobertura das posições de defesa do campo interno. E muitas vezes esse cara vai ser o principal responsável por evitar uma corrida, com um lançamento lá do campo externo para dentro do campo interno, né, já que ele está mais próximo do home plate. Então também é importante se esse cara tiver um braço forte e muita precisão. Já o center fielder, posição 8, precisa ser um cara mais rápido, mais veloz, mais ágil, porque ele cobre uma área maior do campo externo. Ele muitas vezes vai correr para o lado direito, para o lado esquerdo, além de também fazer as defesas ali no centro do campo, para frente, para trás. Então realmente exige muito mais desse jogador do que em outras posições no campo externo. Também é muito útil se esse cara for alto para evitar, às vezes, home runs, aquele cara que vai subir o braço até o máximo que puder para evitar que a bolinha passe por cima do muro. E também é bom que ele seja forte o bastante para conseguir lançar a bolinha lá do fundo do campo para dentro do campo interno e para evitar novas corridas ou chegadas em base. Ele não precisa ser tão preciso, porque é muito difícil que um jogador do campo central faça uma eliminação direta do campo central para dentro do infield. Mas ele precisa ter força para fazer com que a bola chegue no jogador mais próximo possível dentro do campo interno. Já o right fielder, posição 9, do lado direito, ele normalmente não é tão veloz, não é tão rápido, mas é importante que ele seja alto também e que ele tenha força no braço e também precisão, porque ao contrário do jogador do campo esquerdo, que faz normalmente eliminações no home plate, o jogador do campo direito não tem tanto essa função, mas ele é um cara que vai impedir uma rebatida simples de virar uma rebatida dupla, porque ele é o jogador mais próximo ali da primeira base. Então, quando acontece uma rebatida que o corredor consegue chegar na primeira base e às vezes ele desconfia da força e da precisão do right fielder, ele percebe que é uma boa ele tentar ir para a segunda base porque ele acha que vai conseguir. Só que se o cara do campo direito, o right fielder, tiver força e precisão, esse cara vai pensar 2 vezes antes de ir para a segunda base. O right fielder costuma ser um jogador mais posicional, então ele está muito mais ali no campo direito, não vai percorrer muito campo além disso, a não ser às vezes um pouco para frente, né? Mas dificilmente ele vai sair ali daquele latifúndio onde ele fica. Então essas são as 9 posições de defesa de um jogo de beisebol. Você já deve ter visto algumas vezes o nome de rebatedor designado, inclusive já fizemos vídeos sobre isso aqui. Essa não é uma posição, ela é uma função e que inclusive é uma função de ataque. Ele é justamente o cara que substitui o arremessador na hora das rebatidas, na hora do ataque. Então todos os jogadores de defesa rebatem, menos o arremessador, que é substituído pelo rebatedor designado. E esse cara, o rebatedor designado, não participa do jogo na defesa. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Alguma posição que você gostaria que a gente explicasse melhor? Diz aqui nos comentários que eu estarei de olho para te responder. Além disso, se inscreva agora se ainda não é inscrito no nosso canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos sobre beisebol, sobre esportes americanos. Deixa também seu like se não deixou ainda, né? Afinal, agora que você assistiu o vídeo inteiro, espero que tenha gostado, vale mais a pena você deixar o like e assim você contribui com o nosso trabalho.
E claro, siga também o The Playoffs nas redes sociais, @ThePlayoffsBR, onde vamos cobrir toda a temporada da MLB por lá, assim como no site, theplayoffs.com.br/MLB. É isso, gente, um grande abraço, até a próxima!